Fala pessoal, muito boa noite. Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações que tivemos hoje e que não fizemos, né? Já que o índice hoje ele foi bem ruim para a gente operar Smart Money, né? Então hoje foi um dia que realmente praticamente não houve muito o que se fazer, a não ser riscos, né? E como a gente sempre fala, eu não sou muito de ficar tomando risco de graça. Então hoje foi um dia meio parado. Acabei de fazer uma operação aqui no final do dia, hoje no teste, mas fui zerado pela mesa aqui pelo horário, que eu tinha largado a operação aqui, né, nessa venda, e ficou essa lenga-lenga do dia inteiro e eu esperei, né, para ver, para a mesa zerar, ou seja, que o meu alvo era aqui no meio do caminho. E deu uma quirelinha ali. Galera que viu, eu postei no final do dia ali no grupo. Deu R$182, tá, com 5 contratinhos. É um tradezinho bem porcaria, né, bem horrível. E justamente falar um pouco dessa movimentação de hoje. Hoje foi um dia bem ruim no índice, né? Por mais que ele deu essa subida aqui, teve a galera que falou desse tomar esse risco aqui. Existiu essa possibilidade, tá? Só que eu não gosto de operar zonas caras. Então, como a gente tinha essa região de order block do 15 minutos, né? A gente tem aqui, ó, botar no 15 minutos para vocês verem ficar mais claro. A minha expectativa com essa abertura, fazendo um spinning top de 15 minutos e depois ele vir descendo, a minha expectativa é que ele fosse mitigar até aqui para depois efetuar a compra nessa região aqui. Infelizmente não aconteceu. E aí o mercado ele trava porque todo mundo, quando chega nessa região desse order block do 15 minutos, começa a achar que está na hora de vender. Só que vocês percebam uma coisa, tá? A galera que já está analisando aí o Delta, que estão comentando e estão usando ali, mesmo sem saber a fundo como que é, porque nem eu sei muito a fundo, então por isso que vocês têm que tomar cuidado, né? Mas o Marcão tá dando uma mão enorme para a galera de boa fé ali, botando no grupo ali todos os estudos dele. E a gente tem isso aqui, ó, a gente tem esse cenário aqui, com um volume absurdo que entrou aqui, né? E também aqui nós tínhamos um delta comprador enorme. E percebam que toda vez que o preço chega nesse candle aqui, há defesa. Então, o que vocês precisam ter atenção, tá? É que essas entradas de risco, logo depois de um candle de ignição desse tamanho aqui, isso aqui não é candle de exaustão, tá? Isso aqui é um candle para ele chegar até aqui na outra região. Agora sim ele pode virar e voltar a cair. É possível, né? Agora ele já fez, já capturou a liquidez desse topo aqui, ó, percebam, nesse topinho aqui. Então agora a gente pode aguardar pela movimentação de pullback dessa onda aqui, tá? Então agora a gente pode esperar por algo nessa situação aqui, ou até mesmo a continuidade lá para baixo, visto que isso aqui é um pullback dessa outra pernada de baixo, tá? Então isso vocês têm que estar sempre atentos em relação à estrutura. Então é isso, e não tem como você vender aqui na cara de uma defesa compradora desse tamanho, né? A agressão compradora aqui foi muito forte, então você não tem como sair vendendo só porque está no topo. Tem que esperar o mercado, tem que esperar a análise do mercado, né? Então é isso que faz o Smart Money te dar poucas operações no dia, beleza? E agora o que a gente tem aqui para amanhã? Vamos lá. Aqui agora nós temos, vamos botar aqui nos 5 minutos para a gente achar. E nós temos aqui, ó, qual que é o próximo ponto agora? A gente tem esse carinha aqui, ó, tá? Esse ponto aqui é o próximo ponto de parada, digamos assim, tá? Dos 5 minutos. Aí depois a gente tem a extremidade lá em cima, né? Aquele order block lá, e tem também essa extremidade aqui. Só que vocês percebam, aqui não tem order block, tá? Porque olha o tamanho da mitigação que aconteceu aqui.
a gente consegue identificar o order block nessa queda brusca. Quando a gente tem essa sequência de candles aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para vocês verem, tá? Ó, isso aqui, ó, você tem uma sequência de candles, né? Então você não tem order block, não existe order block formado numa onda dessa daqui. Aí aqui sim você tem uma onda um pouco mais agressiva, aí a gente pode marcar esse cara aqui para que a gente fique atento às movimentações que possam vir a acontecer nele, beleza? Esse outro aqui já foi. Agora a gente tem aqui essa extremidade aqui é importante. Eu vou deixar ela marcada com uma linha, porque assim, ó, ela foi o cara que fez o sweep daquela região ali de cima. Então, se o preço vir para romper ela, é porque o preço vai romper de vez, tá? E aqui nós temos o fundo. E temos nessa movimentação esse rompimento desse fundo aqui, que é o que pode nos dar o que a gente pensa aí na oportunidade de uma queda até essa região ou até a região lá de baixo. Porque são essas duas aí agora as duas regiões que são os pontos interessantes, tanto para compra quanto para alvos, tá? Fique isso muito bem claro, ou seja, a partir do momento que a gente tem essa movimentação de quebra, vocês podem estar pensando como essas regiões aqui de baixo também como alvo de venda. Caso, né, ele confirme essa quebra aqui e dê a oportunidade depois na volta. Tudo isso é analisado dependendo da abertura do mercado, né? Como que o preço se comporta no leilão, toda aquela conversa que vocês já estão cansados de saber e que eu estou sempre falando para vocês, né? Então, essa aí é a nossa linha. Tá? Esse aqui é dos 5 minutos. E aí é isso que a gente tem no índice para amanhã. Tá? Essas são as regiões aí para vocês estarem atentos para possíveis tomadas de decisão. Beleza? E aqui, ó, e o range ele segue esse cara aqui. Vamos lá, esticar, né? Continua aí o range, topos e fundos. Então a gente tem essa zona, inclusive essas duas zonas aqui, vocês têm que levar em consideração isso aqui, tá? Ó. E aí essa daqui ela se torna uma região arriscada por conta dela ainda estar na região premium. Mas se a tendência é de alta, às vezes pode acontecer do preço chegar aqui e não conseguir passar. Beleza? Bora falar do dólar. O dólar ele abriu aqui fazendo a quebra da estrutura dessa região aqui. E aí com essa quebra de estrutura, no fechamento do gap aqui, para variar, né, que eu sempre falo para vocês, olha lá, ele é milimétrico, fechou o gap, deu a compra, foi testar a máxima do dia, passou direto dessa região aí que a gente tinha marcado daquela base. Testou direto a parte de cima. E ficou travado ali, tá? O que agora a gente tem como análise nesse dólar aqui, ó? Nós temos esses limites aqui de baixo como possíveis pontos compradores e a gente tem esse ponto aqui de cima, né? Como vocês percebem, o dólar ele está chegando na região de topo, teve essa quebra de estrutura aqui, tá? Então, pode-se imaginar essa movimentação aqui do dólar, ó, para depois subir. Mas ele pode ser que amanhã ele venha buscar liquidez nessa região aqui, tá? Então, fiquem atentos por conta dessa movimentação. Aqui, ó. Ele teve essa quebra aqui, ó, e voltou aqui no teste desse topinho aqui de trás. Então, muita atenção na abertura de amanhã, que essa abertura de amanhã ela pode ser fundamental para as tomadas de decisão no dólar, tá? Então, atenção a isso aí. No mais, era isso aqui. Só vou deixar marcado aqui que eu sempre deixo, né, para vocês entenderem
e analisarem isso aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam muito prestar atenção. Ali pode ser que dê uma venda caso o preço abra subindo. Beleza, galerinha? Bora dar uma falada do Forex aqui agora. Euro, USD. A gente tinha falado aqui sobre essas movimentações, né? Percebam, aqui, ó, o pregão, a abertura dessa última sessão. Tivemos essa busca até aqui no fundo. Percebam que ele não conseguiu chegar no order block, porém ele parou no imbalance, ó. A gente tinha essa zona aqui de imbalance, foi onde segurou o preço e acabou dando a compra até o topo, tá? Lembra que eu falei para vocês, o preço ele está agora quebrando estrutura para cima. E foi justamente o que ele fez, ó. Ele pegou a liquidez desse fundo aqui, desse aqui, para empurrar ele para cima. Agora ele está indo bater no próximo alvo lá de cima. Aqui a gente tem o que? Vamos dar uma filtrada no 15 minutos. Eu tenho esse order blockzinho aqui, que é o mais importante, tá? Porque depois dele teve um movimento brusco e violento. E a gente tem também esse imbalance aqui, tá? Que é uma região muito importante para tomada de decisão. Isso aqui eu vou deixar marcado, que é o próximo alvo do preço, tá? Deixa eu só marcar aqui, OBV do 15, tá? Então agora o preço está numa sequência de subida. Agora, o que a gente tem que aguardar aqui? Próxima chegada no alvo, para ver a próxima tomada de decisão qual vai ser. Aqui a gente não tem opção nenhuma. A não ser que ele viesse nessas regiões aqui, ou testar esse 50%, você tem uma oportunidade de uma compra mais curta, tá? Tirando isso, é aguardar pelas próximas regiões. Inclusive, deixa eu só esticar isso aqui, provavelmente ele pode ser ainda, e vá testar ali. E tem esse outro carinha aqui que ele deixou também, ó. Esse outro order blockzinho aqui, bem nessa POC, tá? Uma outra região que vocês precisam ter atenção. Beleza? Então, isso aí que a gente tem de análise do Euro-USD. USD-JPY, ó, tá na região, tá na mitigação, tá? Ó, chegou na zona de mitigação do 15 aqui, tá trabalhando de novo aqui. Agora vocês, aqui é um ponto de ficar atento em que sentido. Lembram que a gente olhou o movimento grande que ele está fazendo, ó? Ele teve essas quebras de estrutura. Então tem que tomar cuidado com essa região aqui, ó. Tá? É um imbalance gigantesco. Então aqui, ó, ele ainda está fazendo uma mitigação. Qualquer entrada vendedora aqui, obrigatoriamente precisa ter uma quebra de estrutura para dar continuidade, tá? E não adianta ficar caçando quebra de estrutura em time frame muito pequeno, ok? Senão isso daí é pedir para tomar na cabeça. Olha só, isso aqui ainda é uma mitigação que ele pode vir e fazer isso aqui de novo, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Inclusive, ó, a questão que eu falo de vocês ficarem espertos é justamente isso aqui, ó. Vou até deixar marcado aqui para vocês se atentarem a isso, tá? Nessa região aqui, ó. Beleza? Fiquem espertos nessa e nessa outra aqui de baixo, tá? Nessas duas aqui, ó, do 15 minutos. São dois pontos de atenção aí para vocês terem em relação ao que está acontecendo agora no Ien. Beleza? Bora falar do ouro. O ouro deu aquela venda, hein? A galera que estava posicionado ontem, hoje ele quase chegou lá no 1904. A gente tinha cantado a pedra ontem, né?
ele ameaçou fazer a captura de liquidez, ele só voltou para pegar dinheirinho aqui, ó, nesse order block. E aí ele seguiu o caminho dele. E hoje ele confirmou, né? Ele fez o sweep aqui no fundo, voltou nessa região aqui para capturar a liquidez e seguiu o caminho dele, tá? Agora ele está chegando perto do alvo. Então agora a gente começa a ter de novo as análises mais macro do ouro, né? Ou seja, quais são os próximos pontos? O primeiro é esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara dos 60 minutos. OBV do H1. Tá? O primeiro ponto de atenção é esse carinha aí, que depois dessa queda brusca aqui, é aqui que ficou liquidez, tá? Depois a gente tem aqui também as outras extremidades, tá? Tem esse aqui, eu vou deixar marcado, que é esse carinha aqui, tá? Então a gente tem essas duas extremidades aí para estar analisando o ouro, ok? Mas agora é o seguinte, é esperar pela movimentação dele, certo? Porque agora ele vem quebrando estrutura, tem alvos ali embaixo, né? E continua com alvos, inclusive, lá para baixo, tá? Então, ele tá virado para baixo, perdeu de novo mais uma estrutura. Então, agora ele renovou a estrutura, esperar voltar para seguir vendido. Esse é o caminho do Shao, beleza? E vamos para o mercado americano aqui agora, falar um pouquinho da Nasdaq. Hoje foi um dia bem legal, cara, bem interessante para a gente. Ela deu boas movimentações, né? Aqui, ó, ela deu uma queda gigantesca depois. Nós tivemos duas oportunidades na Nasdaq aqui hoje. A primeira foi a compra aqui, que essa compra que eu tinha pego, e aí eu esqueci de desabilitar o trailing stop da minha ordem, e aí eu tinha pego essa compra aqui na veia, no 50% com alvo aqui no topo. E aí eu habilitei o trailing stop quando o preço subiu, ele subiu meu stop para o zero, depois o próprio candle veio fazer um reteste aqui, ele subiu meu stop para o zero e depois quando ele andou 150 pips, ele subiu meu stop para 100 pips. Não, mentira, esse eu fui tirar no zero, Aí ele me tirou no zero e depois ele foi no alvo. E aí essa venda que eu não peguei, depois eu peguei essa compra aqui. Eu fiz essa comprinha aqui que foi o que fez meu dia. Foi pequeno o dia porque era uma compra arriscada, né, no fundo aqui, nessa região aqui de fundo. Então eu operei com um contrato só, peguei uma subidinha rápida aqui, deu $88. Mas o importante é fazer mais um caixinha. E depois eu estava falando com a galera, nós tivemos essa venda aqui top, que foi no imbalance, e foi uma venda perfeita, até o outro alvo, que era o outro imbalance lá embaixo. Então assim, foi um trade zone to zone. Agora a gente tem o que aqui, ó? Temos teve um aluno, o Amaury hoje fez quase $400 no Nasdaq, só operando aqui, comprou, vendeu, e foi só operação certeira, que é muito direcional, o mercado é outra conversa, não tem comparação com essa, vou falar porcaria do índice, né? Porque não tem tanta manipulação, que é muita liquidez, turma. Vocês não têm noção. Então a gente tem agora o que? Esse ponto aqui de cima, e depois eu tenho essa outra região aqui embaixo, ó. Apesar dele já ter sido tocado, tá? Aqui a gente tem uma região importante. Então, aqui a gente ainda tem que continuar deixando marcado. Porque o preço pode reagir dentro dessa região aqui, tá? E na parte de cima, vou só tirar aqui. Não é esse aqui. É aqui. A gente tem o quê? Essa região já foi mitigada. Na parte de venda, nós temos essa daqui.
aqui nesse topo, tá? Essa zona. Aqui a questão é, qual que é a movimentação que o preço está fazendo? Tá vendo? Mesma coisa que a gente estava falando lá do Ien, ó. Ele tá quebrando... Nossa senhora, meu desenho tá péssimo. Ó, ele tá quebrando estrutura, né? Então agora ele tende aí testar os níveis de baixo. Então qualquer movimentação agora, o interessante é esperar subir para optar por vendas, porque ele ainda tem alvo lá para baixo, tá, turma? Então fiquem atentos quanto a isso. Mas assim, ó, os alvos dos movimentos são esses aí, beleza? E para finalizar, o S500, mais uma vez, né? O tradezinho, o mercado americano tem se mostrado muito bom, né? Para as operações aí, para a galera que está chegando, tem dado operações fantásticas aí. Aqui a gente tem aqui, ó, vou deixar marcado essa região de topo. Deixa eu só tirar isso aqui. A OBV5, que a gente vai fazer as marcações aqui até nos 15 minutos, mas só esse topinho eu vou ter que deixar no 5, por conta que ele está muito grande, o 15 minutos. Na parte de baixo aqui, ó, nós temos esse cara aqui, tá? Que é um ponto de atenção, OBC do 15, e depois a gente tem a extremidade, tá? Aqui nós temos os pontos possíveis de alvo, tá? Desse US500, porque ele está em movimento de baixa. E aqui, para optar por qualquer entrada, vocês teriam que esperar nos 5 minutos. Se a TradingView me ajudar, isso aí. Também a gente tem essas regiões aqui, ó. Tanto esse imbalance aqui, tá? Quanto essa região do meio aqui, tá? Então, aqui também é uma possível zona aí para vocês estarem atentos, beleza? Para que ele faça assim, ó, um possível sweep aqui para dar continuidade na queda, tá? Então era isso, galerinha. Essas aí que são as nossas análises para o dia de amanhã. Espero mais uma vez que vocês aproveitem. Tenham todos um excelente dia amanhã. Tenham um bom descanso. Um grande abraço a todos e até amanhã.